O que eu resolvi, colocar aqui, falar aqui para vocês, né, hoje, trazer isso pra gente. Nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, né, e eles separam o setembro justamente para chamar a atenção da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. E ela é uma das saúdes que é, não sei se eu posso falar isso, das saúdes, né, uma das áreas da saúde que a gente mais silencia ou negligencia. Gente, hoje está difícil, hein? O que acontece? Normalmente, o ser humano ele não dá atenção para essa parte tão importante, que é a nossa saúde mental, que é a nossa saúde emocional. A gente vai no médico, faz exames preventivos, né? Pelo menos eu espero que essa seja, né, a rotina, fazer um check-up por ano para ver se o nosso corpo está bom. Mas a gente não verifica se a nossa mente está boa. E vamos colocar, mensurar isso também é difícil, né? Tipo, como que você pode mensurar se você está com a saúde mental em dia ou não? Muitas vezes a pessoa não liga, a gente dá desculpa, é cansaço, é a correria do dia a dia, eu não estou conseguindo dormir direito, tal, e não liga que isso vai trazer vários problemas depois, né? Eu comecei na área de terapia com a terapia alternativa, com as terapias integrativas, né, que foi Reiki, constelação, Theta Healing, e independentemente de qual área for, né, os florais de Bach, toda doença física, ela começou na mente, em alguma parte, né, em algum momento que a gente não conseguiu digerir bem aquela emoção. Quando a gente quando a gente atenta para isso, o que acontece? A gente já está demonstrando alguma coisa física, né. Não sei aqui se vocês conhecem, se for, pode levantar a mão. Se alguém quiser falar, né, tem a mãozinha aí, pode levantar e aí eu dou espaço também para falar. Muita gente acaba não olhando para isso, né, aí fala: "Ah, eu estou cansado. Ah, é fulano que me estressa", e quando vai ver, tá com uma doença. E é super normal você ver alguém que tem depressão, desenvolvendo doenças físicas, odor, fibromialgia, diabetes, e acaba se escondendo ali, e ela acha que é doença, mas enquanto ela não tratar a mente dela, o emocional dela, provavelmente ela não vai melhorar. E isso é muito grave, porque como a gente está num mês, né, de prevenção às pessoas que optam por tirar a vida, e esses dias eu estou vendo aí umas lives exatamente sobre o que acontece, né, como que é, porque a pessoa quando ela desiste de viver, ela está querendo fugir de uma dor que para ela ficou insustentável. Mas para ela chegar nesse ponto, não foi ontem, não foi mês passado. Ela está carregando isso há muitos anos. E quando aquilo se torna insustentável para ela, que a dor, né, a vontade de se livrar da dor for maior do que a vontade de viver, ela comete algum ato contra a própria vida. Algumas vezes consegue, outras vezes não. E uma coisa que eu estava ouvindo hoje, né, que eu não eu acho que realmente eu nunca tinha parado para ver, é que essas pessoas que chegam nesse ponto,
Quando elas vão para um hospital, elas estão, por exemplo, principalmente o hospital público, né? Quem é daqui de BH, tem o João 23, provavelmente esse vai ser o primeiro lugar que vai ser enviado. Ela está tirando o lugar de uma pessoa que está querendo viver. Já pararam para pensar nisso? Né? E ela não tem essa noção de que ela não está só se prejudicando. Né? É, Teve um caso há algum tempo, não sei se foi ano passado, tem mais tempo, uma mulher, ela quis, né, fazer isso, então ela jogou o carro para virar numa avenida movimentada daqui para poder ter um acidente. E ela matou o outro motorista e ela continuou viva, ela só quebrou as pernas. Né? Então, assim, olha a que ponto a pessoa chega quando o desespero está grande. Né? Mas eu não quero falar de só coisa ruim, não. Eu quero falar exatamente do que a gente pode fazer. Né? Alguém aqui, se quiser abrir e falar, ou se quiser só levantar a mão, sabe quando precisa pedir ajuda? Nossa, que silêncio. Não, não, né? E pedir ajuda, você entender o momento que você precisa dessa ajuda, é extremamente importante para você manter a tua saúde mental, você prevenir chegar num ponto muito longe. Claro que eu coloquei aqui um exemplo por causa do Setembro Amarelo, de uma coisa drástica, mas não necessariamente, tá? Quem sofre de depressão ou ansiedade, né, síndrome do pânico, né, tem gente que chega a ter o burnout. Você chegou nesse ponto por quê? Não foi porque isso começou ontem, foi porque você está carregando isso há muito tempo. E uma hora acontece uma coisinha pequenininha, que talvez seja a gota d'água que vai fazer você, tipo assim, você transbordar tudo aquilo que você estava sentindo. Durante muitos anos, né, a depressão e os nossos pais, as pessoas mais velhas, acham até que é frescura. Muita gente achava que era frescura, a depressão era um tabu. Quem tinha depressão evitava comentar, inclusive em empresas, por medo de não ser admitido ou de ser demitido por carregar né, esse estigma da doença. E hoje, praticamente todo lugar que você vai, todo mundo toma um remédio para ansiedade, todo mundo toma um remédio para depressão, mas ainda tem gente que acha que eu sou contra remédio, eu prefiro lidar com isso sozinho. Mas não é possível lidar com isso sozinho. Quem tem depressão, gente, eu estou falando de cadeira, tá? Porque eu já fiz tratamento para depressão. Hoje eu tomo remédio para controlar a ansiedade, porque das coisas que eu vivi nos últimos anos. Se eu não tivesse essa consciência que eu tenho, né, talvez eu tivesse ido mais fundo, porque eu soube identificar a hora que não dava mais para eu segurar só com terapia ou só com as coisas que eu tinha, né, acesso, eu precisava de um medicamento para poder me ajudar a enxergar as coisas mais claramente. A depressão no auge, a pessoa não tem vontade de sair, ela perde o ânimo, é aquela coisa, se bobear, ela vai ficar sem tomar banho, ela vai passar o tempo inteiro numa cama. Então, assim, a tendência é a gente virar e falar assim, nossa, fulano é preguiçoso demais, levanta, vai procurar um emprego, vai fazer alguma coisa, mas ela não dá conta. E aí, o que a gente fala? Existe uma substância no cérebro que ela reduz, e é por isso que ela perde essa força para viver. E aí, realmente, dependendo do grau que ela está, não vai ser só uma atividade física, não vai ser só uma terapia, ela vai precisar de medicamento, dos fármacos. E isso, né,
mostrar que você é forte é entender a hora que você vai precisar pedir ajuda, além daquilo que você está tentando fazer. Né? Mas, para eu não chegar nesse ponto, o que eu posso fazer? Tá? Terapia. A terapia, gente, independentemente se você tem ansiedade, depressão ou não, a terapia é um lugar de escuta sem julgamento. É o lugar que você vai falar o que você estiver sentindo, o que você quiser, que você não vai ter uma pessoa que te conhece ou uma pessoa que vai estar ali te julgando. E quando a gente fala, a gente se escuta. Então a gente começa a perceber os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E a partir daí a gente pode colocar para fora, né? Não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas, né, que desenvolvem câncer, elas são pessoas que provavelmente são extremamente fechadas, que sofrem e não conta para ninguém. E aí ela fica guardando aquilo. E uma hora, né, aquilo tem que sair de alguma forma. E aí vem uma doença grave, né? Eu estou colocando câncer, mas assim, como eu disse, toda doença ela vem de uma emoção ou de um sentimento que não foi digerido dentro de você. Então você precisa colocar para fora. Então, a partir do momento que você faz uma terapia, você começa a enxergar as coisas de outra forma, você pelo menos sente o alívio de ter colocado aquilo para fora, né? Porque ali você pode chorar, você pode gritar, você pode berrar, você pode simplesmente ficar em silêncio e analisar o que você está falando, o que você está sentindo. Quer dizer, o silêncio não é bom, mas às vezes é importante você estar digerindo aquilo que você está vivendo. Então, eu não, se não me engano, foi Jung que fala, Jung ou Freud, acho que é Freud, que quando a cura só vem depois que a gente fala e a gente se escuta, né? Porque muitas vezes a gente não tem a consciência daquilo que aquilo está prejudicando tanto a gente, ou que a gente poderia ser mais leve, ou simplesmente de liberar aquilo, de contar aquilo para alguém já tem um alívio. Hoje, o meu intuito não é falar muito, né, igual foi no encontro passado, que eu trouxe até slide e tal, mas hoje eu quero trazer reflexões e por isso que eu também pedi papel e caneta para trazer. Mas antes, eu quero contar uma história que eu ouvi, não, eu acho que foi um exemplo, uma parábola ali, mas então eu vou trazê-la do jeito mais ou menos que eu lembro e mudar algumas coisinhas, tá? Hoje em dia, a gente tem a vida muito corrida, e normalmente a gente não liga, eu acho que a gente está vivendo uma época que se der um like no Instagram, significa que você está ali pensando na pessoa e que você está em contato com a pessoa. Não é a mesma coisa, né? Você está vendo que a pessoa está viva só. Isso se ela posta todo dia, se ela não posta, nem essa garantia você tem. Parou a mania de ligar e conversar. Hoje ou você manda áudio, ou você manda mensagem, e quando você liga para alguém, a pessoa, tipo assim, a pessoa acha até mal, ruim, né? Tipo assim, sente até mal, poxa, e não tem aquela troca. Cidade grande, poucas as pessoas se dão na casa do outro para. Olha, Laurita, bem-vinda. Aos poucos as pessoas não têm, né, como... Oi, Laurita, tá joia? Só perguntar, você tá aqui no Brasil? Não. Ai, Lau. Tô Ah. sim, Que eu falei assim, só falta ela tá, tipo assim, num fuso diferente. Bem-vinda. férias aí.
E aí eu esqueci o horário. Aí eu falei assim, deixa eu ver as meninas. Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. Então, o que que acontece? A gente acaba deixando tudo para depois. A gente se envolve tanto com a nossa vida que a gente não, como que eu vou falar? A gente não tira um tempo para o outro, para o amigo, para o parente, né? E às vezes até dentro de uma casa tá todo mundo ali, mas cada um está no seu celular, ou preso no seu celular, ou preso na televisão, e não tem aquele convívio todo. Mas enfim, o exemplo que eu quero dar, a história que eu quero contar é de dois amigos. E um deles acabou, acho que, tendo uma crise muito forte de depressão, realmente foi lá embaixo, e aí o amigo ficou sabendo, resolveu ir lá visitá-lo, para ver como que era. E quando ele chegou, o cara estava abatido, deprimido e tal, mas assim, conversando, tranquilo. Ele falou, mas por que que você não me falou nada? Por que que você não me chamou, não conversou comigo? E ele falou assim, mas eu tentei, não, eu falei assim, eu te chamei para um café, você não podia, eu te chamei para vir aqui em casa, para jantar, você não podia. E aí ele foi citando os vários convites que ele fez naquele tempo, antes dele chegar no estágio que ele chegou. O amigo dele ficou super chateado, falou, mas me desculpa e tal, e eu eu não pensei nisso, mas agora vamos combinar uma coisa? A gente vai ter um código. Quando você quiser sair comigo, quando você estiver precisando da minha ajuda para desabafar, para poder conversar, se estiver em crise, você está precisando, você vai falar assim, me dá 8 minutos, que eu vou entender que não é só uma saída, e um jeito de te ver. E assim eles fizeram. E aí eu falo que 8 minutos é o tempo que você precisa ou que você pode dedicar para a pessoa que está ali na fila de banco, que está ali, talvez puxando conversa, tem gente, ai que saco, não quero conversar com ninguém, e às vezes a pessoa, é aquela conversa que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Na fila da padaria, no ponto de ônibus, dentro de um transporte coletivo. Às vezes, é aquela conversa que vai fazer a diferença na vida dela aquele dia. Então, a mensagem que eu deixo aqui para vocês, 8 minutos, não vai fazer diferença no dia de ninguém. E esses 8 minutos, você pode talvez fazer a diferença na vida da outra pessoa, ou então outra pessoa vai fazer a diferença na sua vida. Né? Tem quantas vezes a gente sai, tal, a gente não está num dia bom, aí você encontra uma pessoa e essa pessoa simplesmente só sorri para você. Olha como já muda o teu astral. Né? Muitas vezes a gente vai fazer compra, às vezes pega uma fila no supermercado, e aí começa aquela vibe de todo mundo nervoso, que não anda, tal, aí a caixa também já começa a ficar estressada, que ela vê aquela quantidade de gente e tal, e cada um mais mal-humorado, ou às vezes ela está num dia não muito bom, e aí? Sabe? Se você chegar olhando, sorrindo, agradecendo tal, talvez aquele sorriso, aquele como você tá, ou tipo assim, bom trabalho, vai fazer a diferença para ela naquele momento que está cheia de preocupação, de gente estressado, né, de gente mal-humorado. Às vezes, 8 minutos vai ser só um sorriso, vai ser um abraço, vai ser um oi, como você está? Ou um bom dia, boa tarde, boa noite. E isso já ajuda muito, tá?
Se tiver um amigo que vocês queiram, né? Aqui a maioria que conhece a Maiara, né? Vocês estão aí, vocês vivem talvez no mesmo círculo, mesmo que distante, de repente vocês podem criar um código para vocês quando vocês se sentirem necessitadas, né? Ou vocês, quem não tem aqui, converse com alguém e fale, olha, no dia que eu te falar isso, então assim, me dá 8 minutos, usa o mesmo código dele, você sabe que a pessoa ali está precisando, né, da sua atenção, está precisando, pelo menos, desabafar, né? É claro que isso não elimina o fato de procurar uma ajuda profissional, de fazer uma terapia, de buscar alguma forma de se conhecer para poder equilibrar suas emoções. Mas isso já vai fazer uma grande diferença ao seu redor. Porque ninguém está sozinho. E ninguém pode ficar sozinho, ninguém faz nada sozinho, a gente precisa de outras pessoas. Né? Imagina se eu viesse aqui para falar disso e não tivesse ninguém aqui. E aí? Eu posso fazer isso sozinha? Não. Eu ia estar passando o meu conhecimento para quem? Né? Então, todos precisam de alguém para ajudar em algum momento. Então, hoje é essa mensagem que eu quero trazer para vocês. Tá? Alguém quer fazer algum comentário antes da gente ir para a dinâmica? Não. Quer ou você não está conseguindo destravar seu microfone? Aê! Quer falar, Laurita? Não? Ninguém quer? Então tá bom. Como foi? Quem deu aí? Aqui, eu acho também que a gente tem uma dificuldade de fazer essa troca um pouco mais genuína, sabe? A gente está naquele negócio de orgulho também, sabe? Ah, fulano vai querer ouvir meus problemas, ou tipo, ah, eu que resolvo meus BO, entendeu? Mas eu acho que sempre no círculo de amizade, sempre vai ter uma pessoa que vai ter uma boa escutativa com você. Então, traz essa referência mais próximo de você, tenta, mesmo que o tempo seja corrido, que eu estou tentando fazer isso, eu acho que eu estou numa vibe bem desse jeito, assim, tentando voltar, até falei para você ontem, tentando voltar às minhas relações, e quando eu percebi que o problema não estava no povo, estava em mim. Eu não estava procurando as pessoas. Aí, quando eu me vi voltando a essa ativa, eu vi que tinha muita gente querendo trocar também, conversar também. Então, é muito libertador, tanto para a gente como para outra pessoa também. Gente, eu acho que a gente nunca viveu um período tão, como que eu vou dizer, tão solitário na face da Terra. Podem me corrigir se alguém discorda, tá? Mas a gente está, as famílias estão cada vez menores, as pessoas estão cada vez mais enfurnadas no seu mundinho, na correria do seu dia a dia. Ou aquela coisa de ir para a casa do outro, de passar e tal, praticamente não existe mais. E as pessoas estão olhando para elas. Né? E quando você vai conversar, um está se sentindo, mas é porque eu não, mas eu também não tenho, não. Quer dizer, está todo mundo se sentindo sozinho, sem procurar os outros. Né? Eu tô sozinha, tá bom. Não, tipo assim, aí não procura. Aí o dia que você encontra com alguém, você vai ver que a pessoa está vivendo a mesma situação que você, mas ninguém procura o outro, sabe? Então, isso, né, a Organização Mundial de Saúde soltou agora, eu não vou lembrar o dado, eu não trouxe, veio agora na minha cabeça, que essa geração de agora é uma das gerações mais solitárias. E aí a questão não é a solitude, é a solidão.
Então, a gente está vivendo, se a gente for olhar o mercado imobiliário no Brasil, a gente está vendo cada vez apartamentos menores, estúdios para uma pessoa, ou apartamento minúsculo para uma pessoa só. Enquanto, durante muito tempo, eram apartamentos gigantes, para famílias grandes e tal, agora o apartamento, eu falei que daqui a uns dias vai estar igual no Japão, né? Você só vai ter a cama para entrar, assim. Mas é a questão, tipo assim, as famílias estão menores, as pessoas não estão criando vínculos, até as famílias estão se separando. Então, a gente tá vivendo, e a preocupação, né, a pesquisa da OMS, ela foi justamente para trazer, porque precisa haver políticas públicas para isso. Eu vou até colocar um ponto aqui, que não é o assunto de hoje, mas isso vai impactar até na velhice. Porque quem vai cuidar dos idosos? Nós seremos os próximos idosos. Então, se você não tem família, se a coisa está assim, você vai viver como? No Brasil, um salário mínimo vai pagar que cuidador de idoso com esse dinheiro? Entendeu? Então, assim, as nações, elas precisam agora se preocupar com isso, porque antes tinha, assim, o filho que vai cuidar do pai. Hoje, até a cultura mudou. Então, os pais podem não ter os filhos, ou os filhos não se sentem mais responsáveis por cuidar dos pais, terceirizar isso. Não quer dizer que vá abandonar, mas terceirizar isso, e muitas vezes essa vai ser a única opção que o filho tem. Então, assim, são políticas públicas que a gente tem que olhar, e quanto mais idoso, mais o problema de solidão vai, porque a locomoção, vai perdendo os amigos, né? Porque a locomoção vai ficar mais difícil. Então, é muito importante a gente pensar nisso, na questão de futuro. Mas né? Não, esse não é a questão. Aqui está assim, verdade. Hoje coloca os pais em asilos porque não querem cuidar. Eu vou te falar, Mayara, eu vou te dar até meu exemplo, tá? Às vezes, a gente julga muito essa questão, muita gente realmente não quer cuidar, eu vejo, coloca lá e não vai visitar, mas eu precisei colocar minha mãe num lar de idoso. Era a única solução que eu tinha para dar para ela um pouquinho de dignidade. E fora que eu já estava ficando doente com relação a olhar tudo, a cuidar, a pressão, porque todo mundo fala, né? Pensa na pessoa que está acamada ou adoentada, mas ninguém olha pro cuidador, para a saúde mental do cuidador, para aquela pessoa que está deixando a vida dela em função da preocupação e dos cuidados. E muitas vezes a pessoa, ela não chega num ponto que ela não tem condição, e para ela dar uma vida melhor, né? Uma maior dignidade para os pais, a única forma é essa. Principalmente quando os pais são dependentes. Só com idoso, não. Mas os pais são dependentes, sim. É muito complexo, sim. Deixa eu ver aqui o que a Laurita colocou. Acho que é bem complexo. Muitas vezes ter um idoso em casa é mais caro que cuidar em casa, pois às vezes a gente não tem a capacidade. Exatamente, a gente não tem a capacidade para cuidar de um idoso, ou mesmo uma pessoa em situação de handicap. O que é o handicap? Não tô, tá. O que eu quis dizer, a gente estava até falando hoje aqui, porque eu tenho uma amiga, eu estou na casa de uma amiga, e a vozinha dela tá bem acamada, doente, né? E aí ela tá num lar. E aí ó, eles estavam, né? Porque era mais caro ter ela em casa com os cuidadores e com tudo mais, e ter um apartamento, né? E tudo mais, do que tá no lar com outras pessoas que têm ali a capacidade de cuidar, né?
E é Exato. triste, porque a gente estava falando isso, né? É triste, porque até ela, acho que o idoso mesmo fala assim, cara, eu quero morrer, eu quero ir embora, porque eu estou dando trabalho, eu estou gastando dinheiro, porque é isso. É o que você falou, são políticas públicas, a gente tem que pensar nessa coisa da política pública, né? Porque é isso, a próxima geração a ser idoso é a gente. E é isso, por exemplo, eu não tenho filhos, né? E acho que não terei. E a gente não tem também que pensar que filho é garantia de cuidado, né? Tipo, claro que isso é uma coisa que se fazia, né? E se faz ainda, né? Mas é isso, não é garantia, né? Não é garantia de nada. Então, e é isso, cada vez estamos mais individualizados, mas isso é uma coisa que é quase que imposto para a gente, né? Essa individualização da gente com tudo que a gente vive em volta. Então, é a internet que deixa a gente assim, é o trabalho que deixa a gente assim, né? É uma sociedade que está construída por falta dessas políticas públicas de viver em sociedade, de viver em comunidade, né? Tipo, eu estava falando hoje com a minha amiga, a gente até meio discutir, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente pensa muito parecido, né? Aí tem algumas coisas que a gente pensa diferente, né? Por exemplo, né? Tipo, a gente, no Brasil, eu sinto isso um pouco diferente, porque eu sou estrangeira, eu sou imigrante, eu vivo num país, né, que tem políticas públicas, né, de idoso, de handicap as pessoas com necessidades especiais, né? Tipo, que lá na França tem uma amiga, por exemplo, que tinha uma filha que tinha uma doença seríssima e acabou sendo com 18 anos, você tem que decidir se seu filho vai para uma instituição ou você vai cuidar dele. Então, assim, você dá a tutela do seu filho, que tem um handicap, né, que a gente fala, para o Estado. Então, é o Estado que vai decidir que remédios que vão dar para aquela criança, quem que vai cuidar daquela criança, em que instituição ela vai ficar com aquela criança, né? Por quê? Porque eles veem essa necessidade do cuidador, o pai, né, os pais, que vão ficando velhos, que vão ficando sem capacidade física de cuidar daquela pessoa, de capacidade técnica de cuidar daquela pessoa. Então, você pode decidir, é claro que não é assim, colocou lá e nunca mais vai ver, entendeu? Você vai jogar fora. Não é isso, não é nesse sentido, né? Você tem o direito de visitar aquela pessoa a hora que você quiser, né? Claro que tem as diretrizes da instituição onde ela vai estar, né? Porque deve ter o horário de fechar, de abrir, né? Mas você pode ir a livre demanda, né? Você pode ir, se você quiser ir todo dia ver seu filho nesse local, você pode, só que a tutela é do Estado. Então é uma situação muito difícil. Essa minha amiga, né, eu acompanhei ela, fiz muito reiki, porque a menina ela tinha epilepsia e ela morreu disso, essa menina, com 18 anos. E aí foi muito engraçado essa minha amiga, né, ela entrou depois de um processo muito duro, assim, e eu, nos processos finais, eu fazia reiki uma vez por semana para ela, né, para a filha, né. Ai, caiu. Caiu. Vamos ver se volta. Mas é isso, né? Você queria falar também, Maiara? Eu sou a que mais falo nesse grupo aqui, gente. Pelo amor de Deus, se manifeste, viu, Mayara Rosa, Elis, Lucinéia. Assim, eu tenho um exemplo também na minha família, que a minha tia, Elis, por favor, complemente aí, me ajuda. Que a minha tia pegou muita parte cuidando da minha avó, a mãe da Elis também, a turma toda, né? E eu percebi muito dessa última vez que eu fui passar férias lá no Nordeste, e eu percebi que minha tia, ela ficou meio baqueada mesmo emocionalmente. E hoje eu tenho uma visão muito diferente em relação a cuidar de idoso. Então, assim, sempre quando eu vejo um familiar cuidando de um idoso, a primeira coisa que eu pergunto, você faz terapia? Você faz algum acompanhamento? Porque é impressionante Ninguém como preocupa ninguém preocupa. com ele. E o mais interessante de tudo isso, que é como você falou, o idoso, ele começa a realmente tentar querer sair daquela situação. Então, para eles, a situação é a morte, né? Ah, eu quero morrer logo.
Deixa, deixa ela terminar o assunto dela. Vamos lá. Acabou minha bateria. E Ah, aí tá uma bagunça aqui. Bom, não, só para terminar o negócio, né? Então, fica tipo assim: você pode escolher para deixar na tutela do Estado. E é muito difícil, né? Porque você tem que tomar essa decisão. Aí até o filho mais velho dela falou assim: mãe, mas assim, você não tá com mais condições. Ela tinha mais de 50 anos, né? Então tava começando a ficar pesado, porque para levantar a menina, fazer as coisas, né? E no final da história, a menina faleceu, ela teve um ataque epilético e morreu, né? E aí aí ela me falou assim: ah, no final foi ela que escolheu, né? Tipo, é, a coisa. Mas é isso, né? Voltando assim ao assunto, né? Na França existe um pouco, né, vamos dizer assim, de diretriz, né, para essas situações. Mas é isso, cada vez mais ficando mais sozinho, né? Tipo, porque é o que é o que a nossa sociedade está se organizando para isso, né? E é o que você falou, né? Cada vez menores os lugares, né? A gente cada vez mais individualizado mesmo. e aí, cada vez mais a gente precisa se cuidar, né? Cuidar da nossa mente para que isso não gere um problema maior ainda para a gente. Quer continuar ou podemos ir para a dinâmica? Eu acho que daqui a um dia vai aumentar tanto idoso que vai ter bem pouquinho gente jovem. Aí eu quero ver. Vai ser idoso cuidando de idoso, porque assim, as pessoas estão diminuindo, né? A família, tem gente que nem quer filho, é uma escolha. E quando quer é um no máximo, às vezes dois já está puxando cabelo. Então vai chegar um tempo que vai ter mais idoso que jovem. E aí, como é que vai ser? Já a pirâmide já tá quase se invertendo aí. Então, mas eu acho assim, voltando para o tema, né, do Setembro Amarelo, é importante a gente cuidar da gente, até mesmo para que a gente se torne um idoso equilibrado, né, e cuidar da nossa saúde física também para poder estar melhor. Mas agora eu quero que vocês, né, eu pedi para trazer papel e caneta, é, eu quero que de um lado da folha vocês anotem aí pontos negativos na vida de vocês ou frustrações, coisas que vocês não estão felizes, né? Ou sobre você, não precisa, se quiser pode compartilhar depois, mas se não quiser pode ficar só para vocês, tá? Vou deixar uns minutinhos aí para vocês fazerem. Fabi, tem como você repetir para mim? Eu fui só pegar uma caneta. Ah, tá. Eu quero que pegue um lado da folha e anote os pontos positivos não, negativos sobre você, que você acha, ou suas frustrações. O que que hoje não está legal na sua vida, que te deixa mal, né? Vamos colocar aí, que te deixa para baixo, triste, alguma coisa assim.
Ao terminar, eu quero que vocês virem a folha e façam tudo que vocês, né, que é de bom que vocês podem trazer, que vocês veem em você, ou que vocês podem agradecer na sua vida. Quem terminou, eu quero que conte os itens, né, que tem de positivo e os itens que tem de negativo, de frustração, essas coisas. E ver onde que tá, para que lado tá pesando a balança. Já contou, mãe? Ah, que maravilha! Ter o mais positivo, né? Que ótimo. É engraçado que na hora de escrever, eu tive dificuldade de colocar negativo, você acredita? Olha, tá vendo? Fiquei feliz também. Aham. Achei que não era só eu. E em questão de agradecimento, ter um lar para morar, ter um direito de escolha até de comida, gente. Tipo assim, hoje eu quero comer uma pizza, eu posso fazer essa escolha, né? Então, eu acho que para mim já é um agradecimento, né? Ter uma família que tem uma dificuldade. Sim, a gente só vai entender o tanto que a gente vai agradecer é o tal do papelzinho mesmo, viu? Isso aqui funciona, minha gente. Né? O que que eu quis trazer, né? Se alguém quiser comentar também, ou se quiser escrever, sem problema. O que eu quis trazer é que, às vezes, a gente foca muito naquilo que a gente não tem. E nas frustrações, no que deu errado, mas na hora que a gente vai colocar no papel, a gente tem muito mais de bom do que a gente não tem, né? O que a gente tem é muito mais. Quando você falou nessa escolha, né, de comer uma pizza, de poder comer uma pizza, eu pensei assim, não é só na questão de ter o dinheiro para ter. Quanta gente... Vamos pensar nos diabéticos que são privados de várias comidas, não pode comer doce, tem que se controlar, os celíacos,
né? Tem gente que não pode comer porque tem alguma doença, está acamado, está vivendo por sonda, né? Então, nessas horas a gente olha, e é aí que eu quero chegar. Essa atividade é para a gente ver o copo da gente mais cheio, porque muitas vezes a gente sofre, a gente se sente mal, a gente, né, a gente se sente frustrado ou menor do que o outro por causa de uma coisa ou outra que não deu certo. Mas tem muitas outras coisas que estão dando. E é aí que eu quero chegar. Quando vocês estiverem mais para baixo, quando vocês estiverem mais desanimadas, olhem para esse papelzinho que vocês anotaram agora e viram que tem mais coisa a agradecer, né? Mais coisas a ver de positivo do que de negativo na vida de vocês. E aí você foca, aí você começa a mudar o teu olhar para o positivo e sair um pouquinho do negativo. Claro que a saúde mental não é só isso, né? Mas isso é uma ajuda. Eu quero dar uma dica também sobre, como eu falei dos 8 minutos, né, do código, da falta, e muitas vezes isso acontece e a gente se pega, aí a gente reclama mais ainda, que na hora que a gente está mais precisando desabafar, ninguém atende a gente. E nem responde uma mensagem, vai responder 2, 3 dias depois, ou às vezes nem responde. E aí a gente fala, eu sou sozinha mesmo, não tem ninguém e tal. Mas só que às vezes você está precisando muito desabafar, muito colocar aquilo para fora. Ai, gente, onde que eu coloquei? Não está aqui. Mas eu tenho uns caderninhos, tipo esse. Sim, que eu vou acabando, vira tipo um diário. Então, nessas horas, quando eu estou realmente precisando colocar meus pensamentos em dia, desabafar alguma coisa que eu estou sentindo, e não é dia de terapia, não acho ninguém para conversar, ou às vezes, né, às vezes é uma coisa tão, tão íntima que a gente tem medo do outro julgar, usa essa técnica, se chama journaling, que é você escrever num caderno, numa agenda, onde for, né? Mas separe esse caderno para isso, para você colocar ali o que você sente, né? O que você está sentindo, que você está precisando desabafar. Outra coisa interessante que pode fazer, né? Eu sou do papel, gente, não adianta. Eu gosto de ter papel, gosto de ter agenda, gosto de ter caderno, né? Mas nada impeça que você faça isso numa tela, né? De computador, num arquivo. Mas outra coisa que eu gosto de fazer também é a agenda, né? Eu tenho mania, né? De, tipo assim, eu quero salvar o planeta, só que sozinho eu sei que eu não faço nada, mas quando eu posso, eu reciclo potes. E aí eu compro papel contact colorido, com alguma estampa, encapo os negócios. Então, assim, eu fiz uns e dei para muita gente como pote da gratidão. Mas não necessariamente. Aí todo dia eu faço, eu fazia, né? Questão de escrever num papelzinho pequeno, todo dia pelo menos uma coisa que eu tinha pelo que agradecer naquele dia. Se era uma vaga, né, para parar o carro, só de chegar e voltar para casa em segurança, sem ter acontecido nada, ou por ter comido, alguma coisa. Às vezes eram coisas bestas, que não tinham coisas grandiosas para poder agradecer, mas todo dia a gente tem um motivo de agradecer, só da gente estar vivo, estar aqui,
está falando, pode não estar com a melhor saúde, mas está independente, podendo fazer, né, andar, falar, cuidar, já é um motivo para agradecer. Então, eu sempre colocava um papelzinho lá para ver. Aí é interessante que um dia, se às vezes não está tão bem, você abre aquele pote e você vê quanta coisa você já agradeceu, aí você começa a olhar, não está tão ruim assim, sabe, a minha vida. Hoje eu faço em agenda, às vezes na própria agenda naquele dia, gratidão por isso, obrigada por isso, ou então antes de dormir. Então, assim, passem, é uma técnica, é uma coisa que se vocês não fazem, né, ainda não fazem, passa a fazer para vocês verem como que a vida aí pode mudar e a sua perspectiva de visão de vida pode mudar também, tá? Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, fazer algum comentário, o espaço aqui está aberto para vocês, tá? Todo mundo quietinho, não dá. Bora, amigas, pelo amor de Deus, cadê o pessoal do Nordeste? Se represente aí, por favor. Mara Rosa, você é maravilhosa, fale aí. Olha, só fica rindo, tá vendo? Se não quiser, pode colocar aqui no chat também, não tem problema. Mas então, eu espero ter contribuído hoje um pouquinho com a caminhada de cada uma, tá? E eu quero deixar 2 perguntas aqui. Se alguém quiser escrever um comentário, pode, se não, leve essa pergunta aí para sua vida e comece a analisar. Como seria se todos nós tivéssemos um código de 8 minutos? Vocês acham que funcionaria na vida de vocês? Que seria, se o mundo tivesse esse código, talvez as pessoas olhariam mais para o outro, né? Separando um tempo. Porque uma coisa, vou até voltar num assunto diferente, que e isso é muito real, né? Muitas vezes a pessoa está ali, ninguém atravessa a rua para ir visitá-lo. No dia que morre, tem gente que atravessa o país para poder ir para o enterro. Olha a importância que a gente está, né, a mudança de valores que a gente está dando. Enquanto a pessoa está viva, aí depois fala, eu podia ter aproveitado mais o tempo com ela, ou então, como que eu faço? Poxa, podia ter vivido, né? Era tão boa, tal, mas não dava aquela atenção. Talvez aquela presença ali, não tô desmerecendo. Eu acho que um velório, as pessoas irem para o enterro, demonstra carinho e atenção que tem pela pessoa. Mas eu acredito que a gente, às vezes, inverte os valores, né? Deixa de aproveitar o tempo com aquela pessoa e não vive e na hora do enterro a gente quer prestar nossa homenagem. Ótimo prestar homenagem, mas vamos pensar, né? A gente não tira tempo para a pessoa em vida, e talvez em vida vai ser o momento que ela vai mais precisar da gente, mas na hora que morre a gente vai estar lá. Deixa eu ver aqui. Acho que ter os 8 minutos é muito importante, devemos tentar ter sempre esses 8 minutos com algumas pessoas, isso iria ajudar bastante o código, às vezes o outro passa, ou já passou por algo igual estamos vivendo, e só quem sabe, quem vive, né? Exatamente, Maiara, exatamente. Às vezes, porque a Maiara Ávila, né, que eu estou com 2 Maiaras aqui, ela falou
Não, aqui escreveu a Mayara Rosa. Tá? Não, mas você comentou mais cedo que às vezes você fala, fulano não vai me ajudar, eu que resolvo meus BOs e tal. Mas só a questão de você poder falar, dividir isso com alguém, já vai fazer uma diferença assim, imensurável na sua vida, porque só de outra pessoa escutar, isso já faz toda a diferença, tá? Eu acho também que traz um pouco de segurança para a gente. Nós estamos assim, tão inseguros com tanta coisa, aí vem uma mistura de carência afetiva que a gente vai preenchendo com outras coisas, com comida, com bebida, com algumas coisas, e às vezes a gente não se toca que é só uma troca. É só uma troca, às vezes não é preciso nem você ficar falando seus problemas, fala até umas besteirinhas, a gente está com problema até de falar besteira, parece que nós estamos vivendo uma rotina toda programada. Se a gente sair um pouco do roteiro, parece que é um pecado até. E eu acho que uma troca, uma conversa, traz uma segurança que tem alguém ali também conversando com a gente, tem alguém ali sem ser só numa tela de um celular, de um computador. Rita, ela apertou sem querer há pouco. Aí, o que acontece? Eu acho que é isso, a gente tendo uma troca, traz uma segurança tão boa para a gente, assim, não tem alguém ali que eu possa conversar, que eu possa compartilhar. E essa é a questão do código que eu vou começar a usar com você também, viu, dona Mayara Rosa? E a outra pergunta é: o que muda quando sabemos que não estamos sozinhos? Tá? Então, eu quero muito que vocês pensem nisso, né? Porque ninguém está sozinho, ninguém vive sozinho, e é importante a gente estar dividindo esse espaço, né? Essa vida com o outro. Ai, gente. Uai, o povo caiu, voltou? Ô, gente, eu quero pedir um super favor para vocês me seguirem no Instagram, @Fabi Assunção, a Fabi com Y. Se puder, né, tira uma foto, um print, me marca. Eu atendo com constelação familiar. Talvez a gente possa conversar sobre o tema, não sei quem conhece sobre constelação aqui. Eu tenho uma mentoria de autoconhecimento que, modéstia à parte, é muito boa. E sou psicanalista também, então eu atendo com psicanálise, que é entrar mais no subconsciente. Sou reikiana também, conheço a Laurita do Reiki, ela é fantástica também. E então, se vocês precisarem, quiserem conhecer meu serviço, né, meu trabalho, quiserem passar por esses momentos, ressignificação de crenças, entender de onde, né, vem algumas repetições de padrões na vida de vocês, podem entrar em contato comigo, estou lá no grupo, pode me chamar no privado, né, e aí a gente conversa. Quem quiser vir para uma consultoria gratuita também, a gente só me chamar no privado, que a gente faz, a gente é ótimo, né? Eu faço a consultoria com vocês, a gente passa por esse programa. No mais, lembre-se, né? Eu joguei muito aquela de olhar para si quando sentir que tem necessidade, que a sua força é saber pedir ajuda, buscar ajuda certa na hora que precisa, não é fugir disso. Mas eu acho que aí também, quando a gente vem com a história dos 8 minutos, é você olhar para o outro também e entender que você também pode ser parte, ajudar e fazer a diferença na vida da outra pessoa. Né? Então, dentro de um mundo
né, que a gente está cada dia mais no individual, saindo do coletivo, a gente poder fazer de pequenas diferenças que sejam na vida das outras pessoas, que às vezes isso vai, para a gente é uma coisa muito básica, muito simples, mas para o outro talvez vai fazer toda a diferença do mundo, vai se sentir ser visto, né, ou acariciado, ou, né, se sentir alguém com um sorriso, com um bom dia, e entender que nem tudo na vida, né, são flores, mas também nem tudo é ruim, né, e agora, na atividade que a gente fez, vocês viram que que vocês tiveram mais coisa por agradecer do que para reclamar, então, que leve isso, que a semana de vocês, assim, seja bacana, esses próximos, até o próximo encontro aí, a gente tenha um período bem bom, né, e que essa, né, que principalmente esses dias que estão aí, que vocês consigam, né, que todos nós consigamos perceber que não é só quando que a gente precisa, né, que a gente vai pedir ajuda, né, mas que a gente também pode ser a ajuda de alguém, né, então observar os outros, né, trazer esses 8 minutos aí para a vida da gente, que às vezes, que não vai fazer só diferença na vida da pessoa, vai fazer diferença na nossa também, tá? A gente não precisa carregar tudo sozinho, isso é muito importante. Bom? Muito obrigada, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, se não, agradeço, me siga lá. Obrigada. Beijo, eu que te agradeço. Aí tira um print, manda, coloca uma foto, me marca lá no Instagram, que isso, né, já vai ser muito bom para mim, tá bom? Beijo grande. Tchau.